Fato. Estamos falando hoje sobre o tema oração para discernir o inimigo. Falamos então no nosso primeiro bloco sobre tantas coisas importantes que você precisa aprender e praticar para que você possa prevalecer e obter a sua vitória. Falamos então da importância da oração, que é o tema central aqui, da disciplina da oração, que você possa aprender a perseverar em oração, que você possa guardar a sua mente também, porque é claro que o diabo vai lançar, às vezes, dúvidas, e é através da oração que você vai vencer isso. Entender também que a oração é uma prevenção para que você não venha cair nos laços, né, no engano que o diabo muitas vezes traz para poder ganhar terreno e vencer essa batalha. E eu gostaria de recomeçar aqui esse segundo bloco falando sobre a importância do foco. Então, quando a pessoa está no meio de uma crise, de uma situação difícil, ou quando ela está ali debaixo de um ataque maligno, qual é a importância do foco dessa pessoa? Porque a tendência é a pessoa colocar o foco no ataque. Então, se é uma enfermidade, o foco vai para aquela enfermidade. E aí ela acaba, às vezes, perdendo, né, força, ela não consegue realmente reagir àquela situação. Qual que é a importância disso? Acho que nosso grande desafio de manter o foco é nós mantermos o foco no Senhor e não na situação. Porque quando nós vamos orar, normalmente a gente fica falando para Deus o tamanho do problema, né? Como é grande esse problema, como eu vou fazer para resolver? Mas, na verdade, a nossa oração tem que ser de alguém que crê no tamanho do Deus que eu estou pedindo para resolver o meu problema. Porque se o meu foco estiver no tamanho de Deus, eu vou com certeza enxergar o ataque de uma forma bem mais amena. Porque eu estou buscando aquele que pode resolver. Uhum. A grande questão aqui é você realmente perseverar com esses olhos em Deus, né? Porque também muitas circunstâncias vêm e tocam em áreas muito, muito difíceis, né? Na nossa vida, uma enfermidade, por exemplo, às vezes com uma pessoa querida, ou às vezes uma traição conjugal, situações tão difíceis que em determinado momento, assim, a pessoa pensa, eu acho que não consigo, parece que é muito maior do que eu. Agora, o foco nesse sentido, eu penso que ele é importante porque é aquilo que a pastora Dalva falou, é independente do que você está vendo. Olha, pode ser gigante o meu inimigo, pode ser a situação pior que tem, eu não vou abrir mão. Eu até queria deixar uma palavra para você com relação a essa questão do foco e da disciplina que nós falamos também no bloco anterior. Falamos da disciplina de oração, né, de ter tempo com Deus, de ser todo dia, de não ser de vez em quando, de alimentar o espírito, mas o foco também na palavra e não abrindo mão. Porque essa palavra, ela vai te ajudar a responder na hora que você não tem força. Essa palavra que você foi ingerindo todo dia. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que você deve ter disciplina de oração, mas também deve ter disciplina de leitura da Bíblia. Por exemplo, estabelece quantos capítulos da Bíblia você vai ler por dia e não abre mão. Se é 2, se é 3, existe um plano de leitura da Bíblia que se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em 1 ano. Então isso é foco, né? É você não abrir mão, porque essa palavra vai entrar e essa palavra vai gerando fé. Tem um versículo na Bíblia que fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a novela? Ouvir um certo tipo de música? Não, ouvir a palavra. Então, quando você ouve a palavra, quando você se alimenta da palavra, isso gera fé. E quando você tem fé, você também tem mais ânimo e disposição para permanecer no foco. Também sobre o foco, eu queria acrescentar, ainda na linha da palavra, se você está passando uma situação onde você precisa perseverar na oração, você vai procurar o tema na Bíblia e você vai ler e vai confessar o que a palavra diz. Isso ajuda você a manter o foco na sua oração e você vai começar a combater o problema com uma palavra que é poderosa. A sua não é poderosa, mas a de Deus é. Se você aplica fé na palavra de Deus, é certo que aquilo vai se cumprir na sua vida. Interessante, concluindo o que a Valéria falou, em Hebreus 5,14 diz assim, que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal.
aqui está falando de algo que precisa ser exercitado. E à medida que eu leio, que eu declaro, que eu falo a palavra, eu estou exercitando as minhas faculdades para discernir, né? É verdade. Essa questão de manter o foco, às vezes nós falamos, né? Manter o foco no Senhor, mas isso é de uma maneira mais generalizada. O que seria isso na prática mesmo? Eu creio que quando você está passando situações difíceis e que você está sofrendo ataques do diabo, seja em qualquer área da sua vida, é importante você manter o foco na vontade de Deus para você naquela hora. Então, às vezes, a pessoa, ela acaba dando a resposta errada a Deus. Por quê? Porque ela tira o foco da vontade de Deus. Então, por exemplo, na liderança da célula. Então, às vezes a pessoa está passando uma situação e o alvo daquele ataque não é nem, na verdade, roubar dele. Às vezes aquela enfermidade não é para a morte, não é isso. Às vezes o alvo do diabo é só fazer ele sair da liderança. Só parar, né? E às vezes a pessoa fala, não, eu vou dar um tempo para eu poder resolver esse problema. Ou seja, ele coloca o foco no problema, coloca o foco no ataque e tira o foco da vontade de Deus. E a vontade de Deus, no caso aqui, é que ele permaneça liderando, mesmo no meio da situação difícil. É verdade. Eu me lembro uma vez que eu estava... Uma situação que era só algo momentâneo, né? Aconteceu algo no dia, eu nem lembro o que exatamente, mas eu sei que eu fiquei muito mal, fiquei chateada, fiquei preocupada e perdi realmente assim, a alegria de trabalhar, de fazer o que eu estava fazendo. E comecei, então, a tentar resolver de uma maneira... Sabe aquelas situações que tudo que você faz dá errado? Aí eu pensei, quer saber? Eu vou para casa, não quero conversar com ninguém, eu vou ficar sozinha. Graças a Deus, foi há muitos anos atrás. E eu, naquela hora, eu falei, vou passar no escritório apenas para pegar uma coisa que eu precisava e vou para casa. A hora que eu entrei na recepção, né, do prédio da Videira, o Aloysio estava assim... desesperado, né, com a apostila na mão. Ele olhou para mim e falou, Márcia, vai dar aula. Aí eu falei, eu pensei comigo, né, não falei. Ele não sabe a situação em que eu estou. E, na verdade, um professor não tinha ido, né, dar a aula da turma do cursão, e já tinha quase 20 minutos que eles estavam esperando. Ele também estava atendendo alguém, não podia ir. Eu sei que eu apareci. E ele entregou a apostila na minha mão. Eu não falei nada, eu peguei a apostila, não sabia nem o rumo, né, da sala de aula, e eu fui pensando, eu não tenho a mínima condição de dar aula, né, e só me falou a página, eu nem sabia do assunto. A hora que eu abri na página, qual era o texto? Né? Andar por fé é não olhar as circunstâncias. Esse era o tema da aula. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou dar essa aula hoje como se fosse a última aula que eu dou na minha vida. E eu assim, me enchi de fé e eu comecei a ministrar. E eu falei, eu vou falar hoje para o inferno inteiro ouvir que eu não ando pelas circunstâncias, eu ando por fé. Mas realmente eu dei uma aula assim com vontade mesmo de vencer aquilo. E foi tão bom, porque no final algumas pessoas vieram me procurar e falaram, pastora, você não tem noção. Acho que nem pastora eu era na época, né? De quanto Deus falou comigo nessa situação. Então, assim, eu percebi realmente a unção de Deus fluindo ali. Por quê? Tudo porque eu decidi colocar o foco na vontade de Deus e não na circunstância ou não naquilo que eu gostaria de fazer. E às vezes a gente é fácil de ser manipulado pelo diabo, porque a nossa mente e as emoções, elas trabalham para te levar a acreditar naquilo que você está sentindo e vendo, né? E às vezes eu percebo muitas pessoas vivendo... As circunstâncias é que determinam o que ela vai fazer. E não é ela que determina as circunstâncias. Eu já vi muitas pessoas não usarem a palavra para dar ordem às circunstâncias. Porque a Bíblia diz que o que nós ligamos na terra vai ser ligado do céu. Mas ela simplesmente aceita aquela circunstância, aquele ataque, sem lutar. Né? Nós estamos aqui em nome do Senhor. E aquilo que nós vamos falar é determinante para aquilo que a pastora Márcia falou, para nós recebermos ou respondermos à vontade de Deus. Mas nem sempre é tão fácil assim você tirar forças, né? Eu acho que depende um pouco de temperamento aqui, porque tem pessoas que são muito passivas, né? E acaba não reagindo.
Eu acho que é muito importante a gente reagir. Eu gostaria também de perguntar aqui a respeito da força e da motivação. Vocês acreditam que é fruto de fé? Bem, eu mesma vou começar aqui já colocando a resposta. Eu creio realmente que é fruto de fé, mas é também resultado de você andar junto com alguém que tem fé. Primeiro, a gente pode ver o exemplo de Josué, quando Deus disse para ele ser forte e corajoso. Então, eu não acredito que Deus estava dizendo para ele que ele tinha que ser mais forte do que os inimigos dele. Até porque alguns ali eram mais fortes do que o povo de Israel. Mas Deus estava dizendo para ele andar em fé. Então, a força dele era realmente fruto de fé, de crer que Deus ia dar a terra para eles. Mas nós temos também um outro momento ali no Novo Testamento, quando Jesus manda Pedro andar sobre as águas. Ali nós já vemos um outro momento, que aquela fé de Pedro era fruto da fé de Cristo. Então ele andou na fé de outro. Então é muito interessante, porque nós vemos que os discípulos, muitas vezes, eles não tinham fé. Aquela passagem que fala que Pedro saiu do barco e ele andou sobre as águas e foi até Jesus. Imagina se Jesus não estivesse ali e não tivesse dado a palavra para ele, venha. É claro que Pedro não ia ter aquela grande ideia. Falou, gente, me deu vontade de andar sobre as águas. Não, porque ele não tinha fé para aquilo. Mas ele andou sobre as águas porque ele foi na fé de Cristo. Então, muitas vezes, nós somos assim. Às vezes está passando uma situação que é tão difícil para você, em que você precisa da oração de alguém para que você possa ter a sua fé despertada, para que você venha a crer. E também um testemunho, né, pastora Márcia? Andar junto com pessoas que vão gerar fé em você, que vão te cobrir e talvez até ter fé para você no momento que você não tem. Como às vezes você anda com alguém que tem um testemunho e aquele testemunho fala. Eu me lembro que quando o Naor, a gente já falei muito disso aqui, ficou desempregado no início do nosso casamento, nós passamos por essa experiência que Deus gerou muita coisa naquela circunstância. E nós depois fomos liderar a célula e acompanhamos um casal que veio a ser nossos discípulos. E hoje o Naor até usa o testemunho dele em muitas pregações, que realmente não tinha nada, né? Não estava prosperando na vida. E aquele testemunho nosso, ele gerou fé nesse irmão. Para quê? Para prosperar, porque depois de 3 anos de desemprego, realmente o Naor prosperou no trabalho dele, fruto de muita fé e perseverança. E esse discípulo, ao ver o nosso testemunho, ele teve também um testemunho depois. Ele não tinha nada, não tinha carro próprio, ficou também desempregado, né, vendia ovo na feira e depois hoje ele fez faculdade, veio a ser um grande empresário. Por quê? Por causa do testemunho. Então, o fato de andar... Testemunho desperta a fé, né? Exatamente. Andar junto com alguém que tem um testemunho vai também te dar força e vai te dar motivação. Eu acho que isso aqui que nós estamos falando entra, irmãos, aquela questão que nós falamos no primeiro bloco. Como é importante você orar para você ter um depósito espiritual. Porque... a sua fé ela tem que ser desenvolvida nesses momentos, que agora nós estamos falando aqui, às vezes é muito fácil para a pessoa que está ouvindo, ela pensa, para elas é fácil falar, porque ela não está na minha pele, ela não está passando pelo que eu estou. Mas acontece que você tem que ter esse depósito antes de passar, para que na hora que você vai passar a situação, você possa ter de onde lançar a mão, né? Até porque nós temos que orar também para ter fé. Foi colocado aqui o testemunho. Confissões corretas alimentam a nossa fé. Testemunhos alimentam a nossa fé. Mas nós temos que orar até para ter fé. Onde você vai buscar recurso? Em outra pessoa, na palavra de Deus, nas músicas. Você tem que ter uma dieta. Tem muitos pastores que dizem, eu creio, você é o que você come. O que você fica comendo o dia todo? Nós somos, queridos, é um espírito. Nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Se você é um espírito como Deus é espírito e você foi feito à imagem e semelhança dele, você precisa alimentar o seu espírito. Isso sim traz fé até você e te ajuda a orar. É verdade. Uma das coisas que motiva também, pastora Márcia, que me motivou também durante algum tempo, é quando eu leio a palavra de Deus e busco livros que vão edificar a minha fé. Né? Eu li muitos livros falando a respeito de fé. Teve um livro em especial que, de fato, mudou a minha maneira de enxergar, a maneira de até mesmo de orar, que foi A Fé que Remove Montanhas. Eu li aquele livro como assim, alguém que estava precisando de algo para um rumo, né, para orar.
E ele me deu. E eu penso que muitas pessoas ficam passivas também, achando que a coisa vai acontecer. Ela precisa buscar. É verdade. Nós temos até um livro do pastor Luiz também, 21 dias para fortalecer a sua fé. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que no dia a dia as pessoas perdem muitas oportunidades para ter esse depósito. Então, às vezes, por exemplo, a Valéria estava mencionando aqui que às vezes se ouve uma música, palavra, ou você mesmo mencionou, Dalva, do livro, isso gera fé, desperta a sua fé para coisas maiores. Então, às vezes nós fazemos conferências. Quantas vezes nós terminamos a conferência, mas você está tão cheio de Deus que te dá vontade de orar mais. É verdade. Parece que você queria que começar de novo, né? Como que isso é bom? E às vezes nós fazemos e as pessoas pedem. É verdade. São indiferentes aquilo ali, porque não tem nem fome para comer. E aí depois, quando vem o ataque, é claro que não vai ter força, né? E eu gostaria de já tomar um outro rumo aqui, desse bate-papo, né, falando aqui sobre oração para discernir o inimigo. Eu gostaria agora aqui de falar quando é que você vira o jogo. Porque é claro que se você vai orar para discernir o inimigo. Uma vez que você discernir o inimigo, mas aí então sai da frente, porque ele lá vem bala, né? Então você tem que, colocar, né, a sua munição agora em direção a esse inimigo. Como então atacar? Porque a Bíblia fala que nós podemos resistir ao diabo, né? E ele vai fugir. Nós podemos também atacar. É claro que nós não vamos fazer isso confiar da nossa força. É o Senhor que luta por nós. Mas é mais ou menos isso que acontece, né? É um contra-ataque. Como que isso deve acontecer na nossa vida? Tem um texto em Mateus 12, 29, pastora, que eu gosto muito, que diz: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Eu penso que muitas pessoas querem lutar as guerras sem antes amarrar os demônios que de fato têm agido na família, demônios até familiares que têm agido durante muitos anos, né, na família. Conheço história de pessoas que vivem problema de divórcio desde os bisavós, e a coisa vem vindo, e quando chega nela, que a coisa continuou insistindo, ela ainda não entendeu que ela tem que amarrar o diabo que está agindo na vida, na família dela. Eu acho que uma das maneiras práticas para virar o jogo e ter essa resposta é a prática do jejum mesmo. Porque quando você está jejuando, você está ali trabalhando nessa sensibilidade. Deus ali te dá estratégias, Deus ora, porque tem um versículo também que eu gosto muito, aquele versículo que fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então tem momentos da nossa intercessão que nem nós sabemos com qual demônio nós vamos lutar, mas o Espírito Santo sabe. E voltando para a prática do jejum, né, quando você tem essa prática, você desenvolve isso, eu acho que aí você ora numa fúria, né, às vezes até em línguas ali, e você vira o jogo, porque ali Deus te faz realmente, né, lutar contra os seus inimigos de uma maneira que às vezes nem você imagina. E nós sabemos também, perdão, querida. Só ler Mateus aqui com a Marília, só complementar o que ela falou, né? Que em Mateus 17, 21 fala que alguns demônios só são expelidos por meio de oração e jejum. E jejum, exatamente. Irmãs, nós não podemos esquecer a nossa grande arma. Nossa arma é a palavra. Ali em Efésios 6 já fala da armadura do crente. Uma vez que ele descobriu onde está o inimigo dele, ele pega a arma que ele tem na mão e volta contra ele. A palavra é espada. A Bíblia fala que, de fato, você tem que usá-la como uma espada. Está ali em Efésios 6. Você tem que conhecer a palavra. Porque uma vez que você identificou o inimigo, aí você vai guerrear em posição superior a dele, porque você tem uma arma que destrói ele. Jesus, às vezes que ele foi tentado, naquele jejum que ele fez, ele combateu o diabo com a palavra. As 3 vezes ele combateu com a palavra. Só o exemplo clássico que ele falou para o diabo, né, que de fato nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu o diabo através da palavra, né? Então, nós podemos ver aqui que nós podemos vencer também. Então, esse ataque também acontece, né, através da nossa vida em relação ao inimigo. Mas tem que ser algo com sabedoria. Então, acho que primeiro, como nós falamos aqui, você tem que discernir. E você tem que ter a base bíblica para fazer isso, né? Lá em Marcos 11, 23, Jesus mesmo disse, né? Fala, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte,
erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, falar a montanha, muitas vezes é você falar o problema. Muitas vezes é você falar aquela doença, você não vai permanecer. Então, às vezes, você tem que falar diretamente, não apenas orar e pedir a Deus para que Deus faça. Porque nós temos base bíblica para isso, para que você possa falar. Às vezes falar, como a Dalva mencionou aqui, um tipo de espírito, né, que já está agindo ali naquela situação. Eu lembro uma vez um pastor que ele contou uma experiência que na família dele, todas as pessoas se divorciavam aos 40 anos. O avô tinha divorciado, o pai divorciou, os irmãos dele, todos divorciaram, e ele tinha acabado de divorciar. Era um pastor. E ele estava orando, né, um dia, e Deus falou com ele que era para ele orar de uma determinada maneira, e Deus falou para ele que não era só oração. Acho interessante que cabe exatamente essa lição, porque às vezes você tem que orar, falar a montanha, mas você também tem que agir de uma maneira coerente com a palavra. E Deus disse para ele que a única maneira dele vencer e encerrar aquela maldição familiar na vida dele era casando com a esposa dele de novo. E ele orou e ele falou à montanha, falou assim: espírito de divórcio, nunca mais você vai entrar na minha família. E ele decidiu, procurou a esposa e eles realmente voltaram, né, reconciliaram, foi uma obra que Deus fez, e ele casou de novo com ela. Eles já estavam separados há anos. E na família dele nunca mais teve um divorciado. Amém. Eu penso que ele surpreendeu o mundo espiritual quando ele teve essa Surpreendeu atitude. o mundo espiritual. Eu Então, lembro assim, que nós temos mesmo, que saber também a hora do ataque. A senhora mesmo fala que usa uma ilustração nas suas pregações que um grande general de guerra, ele falou que uma grande arma contra o seu inimigo é o elemento surpresa, né? Eu penso que quando esse homem veio e de fato casou de novo com essa mulher, seguindo a direção de Deus através do Espírito ali, ele surpreendeu o mundo espiritual. E ele derrotou, né, esses principados que vinha geração após geração, tentando destruir. Nem sempre, às vezes é só oração. A oração ela tem que ser aliada também à atitude correta, né? É o que eu falei aqui, em fazer a vontade de Deus. E eu gostaria aqui de mencionar uma última coisa para a gente comentar no nosso bate-papo, a respeito da importância da maturidade espiritual. Porque eu acredito que muitas situações que vêm na nossa vida vêm para gerar maturidade. E com certeza, uma vez que você passa por um ataque, que você discerne o inimigo, que você ora e que você prevalece e tem a vitória, você vai crescer na sua fé e você vai crescer espiritualmente, né? Qual que é a importância, na verdade, dessa... Embora eu já falei aqui, mas colocando, né, de uma maneira até mais prática, qual a importância dessas situações, né, para te levar à maturidade espiritual? As experiências que você adquire quando você vence o inimigo, quando você discerne ele em oração. A senhora mesmo diz que a maturidade não é uma posição que se alcança, mas é um processo que dura a vida inteira. Eu mesma já ministrei sobre isso. Então, você tem que percorrer o processo e adquirir experiências em fé e em oração para você conduzir outros a essa experiência. Amém. Eu penso que a maturidade ela vem quando você responde da forma certa, né? O que a senhora falou, tem uma reação correta diante das circunstâncias. Porque muitas pessoas não crescem porque quando vem as circunstâncias, ela culpa todo mundo. Ela culpa Deus, ela culpa o marido, ela culpa a circunstância, ela culpa o emprego. Mas ela não entende que a resposta dela vai determinar aquele momento e vai levar ela a lugares mais altos, né? Que é a maturidade. Eu acredito exatamente isso aí que você falou, Dalva, que a maturidade, esses ataques também é uma situação para levar você a crescer e não depender do outro. Uhum. As pessoas normalmente culpam os outros porque depende dos outros. Exatamente. Né? Depende da atenção, depende de uma palavra, depende da oração, depende de tudo. Aí quando a expectativa é frustrada, aí ele acaba culpando. E acaba também perdendo a vitória, né? Porque às vezes Deus está querendo ensinar ele a guerrear com as próprias mãos. Essa questão dos testes, né, que Deus permite na nossa vida, eles vão contribuir para essa maturidade, acho que a partir do momento que nós nos humilharmos, né? Porque tem um versículo lá em Deuteronômio que Deus fala que o deserto vem para te provar, para te Deuteronômio fazer... 8:2. para ver o que estava no seu coração.
Então, tem muitas coisas erradas no nosso coração que nós não vemos, que nós não enxergamos, mas o deserto tem esse poder, né, de trazer luz, de mostrar para nós quem nós somos. E se a pessoa que passa por uma dificuldade dessa, uma situação difícil, se ela se humilhar, se ela se render e for para o Senhor, com certeza a luz virá e ela vai crescer. O problema é que as pessoas, elas não têm essa disposição, né, de se humilhar, de ir para Deus. E o deserto, como diz o pastor Luiz, o sol é muito forte, né? E ali tudo é manifesto e havendo uma resposta vai ter um crescimento, né? Eu creio que nós falamos no início do bate-papo aqui sobre a questão da importância do discernimento, né? O próprio tema que fala oração para discernir o inimigo. Eu creio que discernimento é fruto de maturidade. Então, se você já está discernindo, é porque com certeza você está alcançando esse nível de maturidade em Deus. Amém? Bem, eu gostaria de encerrar então esse bate-papo falando sobre a importância da oração para discernir o inimigo. Queria que as pastoras então deixassem uma palavra aqui para cada ouvinte, uma palavra de fé para você que está passando talvez por uma situação difícil. Queria deixar um versículo aqui. Nós falamos sobre discernimento, sensibilidade, percepção espiritual. E eu creio que o sábio é aquele que julga todas as coisas, avalia de acordo com o prumo da palavra para agir. Mas Jesus, ele incitou você a orar. Se você quer orar por discernimento, por sabedoria, Tiago fala, peça a Deus que ele dá liberalmente àqueles a que pede e nada lhes impropera. Mas ainda assim, Jesus também incita você a orar. Lá em Mateus 7,7, ele diz o seguinte, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu também quero deixar uma palavra para você. Eu fui muito abençoada quando eu li um livro, quero deixar essa indicação para você, sobre oração, que chama Oração Intercessória. Esse livro, da editora Atos, ele tem até indicação do Peter Wagner. Ele falou muito comigo em vários aspectos, me ensinou muito a orar. E tem uma colocação que ele fala, quero dizer para você, que Deus não abandonou o seu direito de propriedade sobre a terra, mas ele atribuiu à humanidade a responsabilidade de governá-la. No Salmo 115, verso 16, fala que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Isso fala que Deus, ele é soberano. E ele não deixou de agir na terra, não abriu mão do seu direito, mas ele passou para nós essa responsabilidade de governar como? Orando, decretando, determinando em Deus. Porque também a Bíblia fala que tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você tem autoridade no nome de Jesus para comandar as circunstâncias e para realmente crescer e vencer os seus inimigos. Leia esse livro, pratique tudo que nós falamos aqui, foram coisas muito preciosas, de oração, de leitura na palavra. Você vai vencer os seus inimigos, você vai crescer em discernimento, em nome de Jesus. Em 1 Timóteo 6,12 diz que nós precisamos combater o combate da fé. E ele completa dizendo que nós precisamos tomar posse da vida eterna, para a qual nós fomos chamados, e de que fizemos a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, o Senhor quer que você testemunhe da fé que você tem. Então, use a sua boca para testemunhar, ainda que você não esteja vendo. Porque a fé não é o que você vê, mas é aquilo que você crê. Então, testemunhe, fale do que você vai ver, do que você já está vendo no mundo espiritual. Porque muitas testemunhas vão ser edificadas, vão ser ganhas e vão ser influenciadas pelo seu testemunho. Amém. Bem, nós vamos então encerrar esse bloco falando sobre a oração para discernir o inimigo. E eu quero lembrar você o que está escrito em Mateus 11:12, que diz que o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Então nós temos que confiar no Senhor, mas temos também que fazer a nossa parte. E com certeza a vitória é nossa em nome de Jesus. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos falando ainda desse assunto sobre a oração para discernir o inimigo. Fique com a gente, daqui a pouquinho a gente volta.